Eu estou recebendo aqui no estúdio hoje o Dr. Marcelo Trevisan, ele que é o juiz responsável pela vara criminal da cidade de Itapema. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Obrigado. Bom dia à equipe do Visor Notícias. Bom dia ao público também que acompanha o jornal de hoje. Eu fiz questão de trazer o Dr. Marcelo aqui para conversar com a gente, porque a gente tem sempre muita curiosidade, né, sobre esse trabalho da parte criminal, né? E eu queria começar perguntando para ele, assim, a parte crime, especialmente aqui em Itapema, onde o senhor trabalha, é o maior volume de processos do fórum ou é mais a parte civil? Como é que é isso hoje? Marcos, dá mais trabalho, não? Felizmente a parte criminal não é onde tem mais movimento no nosso fórum. A gente pode dizer que os problemas civis, os desacordos comerciais, são muito maiores que os problemas criminais. Uhum. Isso é de regra em todos os locais e felizmente é assim, porque senão nós teríamos uma sociedade muito mais violenta do que só, por exemplo, descumpridora de contratos ou de acordos. Então o volume criminal de regra é menor, mas em Itapema, tanto pelo crescimento da cidade nos últimos anos, quanto pelo volume de pessoas que vêm para cá, eu que estou aqui já há 8 anos e meio, acompanho um número cada vez maior de processos criminais aqui na nossa cidade. Isso está muito ligado à questão do crescimento da cidade, né? Porque quando você tem um desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo você tem um grande fluxo de pessoas e, consequentemente, acaba acontecendo o crescimento também da questão criminal. Teve a criação de uma vara nova no fórum o ano passado, né? O ano passado. Como é que vocês estão hoje nessa questão infraestrutura? Vocês estão conseguindo dar conta? Precisa de mais? Estão negociando isso com o Tribunal de Justiça? Como é que está? Certo, Marcos. Ano passado foi criada a vara do Juizado Especial Civil, Criminal e Fazendário. Então foi uma unidade jurisdicional nova com um juiz exclusivo para essa área dos juizados especiais. O que é mais comum chamar de pequenas causas. Então são tanto as pequenas causas cíveis quanto as de natureza fazendária, ou seja, contra o Estado de forma geral, e os crimes de menor potencial ofensivo, que é o que se conhece por TC, na maioria dos casos. Então foi criada uma unidade específica para esse tipo de situação. Com isso, desafoga um pouco as outras unidades que já existiam na comarca. Hoje nós temos em Itapema 4 unidades ou varas jurisdicionais, uma com competência, como eu disse, só de juizados especiais civil, criminal e fazendário, uma vara criminal, que é a da qual eu sou titular, uma vara civil e fazendária, então aquilo que não é de pequenas causas da fazenda pública é para essa outra unidade, que é a segunda vara civil, e uma primeira vara civil, que tem competência também civil, junto com essa segunda, de família e infância e juventude. Então, no total, nós temos 4. O que nós podemos dizer hoje é que a demanda de serviço está sendo muito maior do que a possibilidade de dar uma fruição boa para os processos nessas 4 unidades. Não é surpresa para nós dizermos que Itapema tem um crescimento tanto populacional quanto econômico muito grande, e isso reflete nos problemas da cidade. Então, quanto mais pessoas, mais litígios. Itapema tem características próprias por ser uma cidade turística litorânea, então os números da construção mostram isso. Então, às vezes é um prédio com 60 apartamentos que é construído e tem problemas em 60, nos 60 apartamentos tem 60 problemas que viram 60 processos, pelo menos. Então, essa grande quantidade de fluxo de pessoas e financeiro que vem para a nossa cidade gera problemas e deságua no fórum. Afinal, todo processo judicial é algo que aconteceu na sociedade e não deu certo. Só vira processo o que não deu certo. Um contrato que foi cumprido não vira processo, um acidente de trânsito em que o culpado paga não vira processo, uma pessoa que não comete crimes não vira processo. Então, na medida que nós temos muito mais pessoas hoje, a demanda dos processos aumentou muito e a estrutura que nós temos já está deficitária, ainda com essa criação da uma vara nova no passado. Teve uma reformulação nos juízes da comarca, houve a substituição de 2 juízes esse ano. Nós já estamos iniciando tratativas para levar ao Tribunal de Justiça o pedido de criação de mais uma unidade. Isso é um pouco mais complexo, pois envolve a criação de lei para que uma nova vara seja criada, a disponibilização de cargos, a criação de estrutura, de pessoal, espaço físico no fórum.
Então, tudo isso demanda uma burocracia bastante grande. O tribunal tem um critério chamado jurismetria, para saber, por exemplo, a Itapema é necessária a criação de uma nova unidade agora, ou existe uma outra cidade, uma outra comarca que tem um volume ainda maior e que tem mais necessidade do que Itapema. Então essa é a disputa que nós temos, é levar essa demanda com as características que nós temos, desse crescimento muito elevado da população e da cidade para o tribunal, para tentar sensibilizá-los, para ver com outros olhos a nossa situação aqui. É mostrar esse crescimento da cidade, eu creio que é o desafio de muitos setores, né? Porque se você voltar 5 anos para trás, você vai ver uma outra conformação de cidade, né? E esse crescimento muito rápido, ele tem demandas que são rápidas, né, para que não se crie um passivo a ser resolvido, né? E o que eu percebo muitas vezes é justamente a dificuldade das lideranças em mostrar o que está realmente acontecendo aqui, né? E aí entra o papel da imprensa também, né? Da gente estar divulgando esse crescimento da cidade de Itapema, para mostrar que ela também cresce em importância política, que ela cresce em importância econômica, né? E no judiciário não é diferente. Eu sempre falo aqui, doutor, que bandido gosta muito de vir se esconder aqui, né? As notícias, elas não me deixam, elas me dão a certeza de que isso é uma verdade. No judiciário isso também parece presente? Na área criminal que nós estamos tratando, nós temos características aqui bem específicas. Não é surpresa para ninguém dizer que nós tivemos aqui várias operações de Polícia Federal, Polícia Civil de outros estados no combate ao crime de lavagem de dinheiro. Então, tivemos muito em Balneário Camboriú, foi notícia até de âmbito nacional essas situações. Então, nós temos uma criminalidade alta, mas sem violência, que é, por exemplo, a lavagem de dinheiro. E o próprio tráfico de drogas, esse tráfico maior que está associado à lavagem de dinheiro. Nós temos em Itapema também, por conta dessa característica, como foi tratado no início do bloco, da questão de emprego. Então tem muitas pessoas que às vezes têm problemas na sua região, problemas na sua cidade, problemas criminais, contam com mandado de prisão ativo, e elas precisam de um lugar longe de onde elas estão para não serem encontradas, a intenção delas, e precisam de emprego. Aonde que se diz que há pleno emprego, ou como nós falamos aqui, por aqui. Trabalho para quem quiser trabalhar na nossa região. Então vem para cá. Então trazem a família e trazem, a pessoa vem para cá e também se noticia muito cumprimentos de mandado de prisão de outros estados, né, de estados do norte, do nordeste, do centro-oeste, que as pessoas são presas aqui, mas o problema delas é de outros estados. E também por conta desse atrativo de emprego, então vem pessoas com as famílias todas para cá, e isso aumenta aquela criminalidade que, pela sazonalidade da nossa situação, são crimes que acontecem durante ao longo do ano. Então nós temos muito tráfico de drogas, mas o pequeno tráfico, só a compra e venda de crack, de maconha. Isso é algo que acontece diariamente em qualquer região. Nós temos muitos crimes envolvendo violência doméstica da Lei Maria da Penha, são os nossos principais fatores. Isso me chama bastante atenção nos últimos meses, principalmente depois da temporada. Parece que isso cresceu de uma forma grande. Tem muito. Como são famílias que vêm para cá, e às vezes são famílias que o único lazer de final de semana é o consumo de bebida alcoólica, geram brigas. Ou também o uso de drogas. Nós temos então esses problemas de tráfico de drogas, de crimes envolvendo violência doméstica e muitos furtos motivados pelas drogas. Então, o viciado que acaba furtando portões de alumínio, fios de cobre, fios de ar-condicionado, especialmente de obras e dos prédios, para trocar por drogas. Então, essa é a principal quantidade de demanda que nós temos. Tráfico, pequeno tráfico, e crimes envolvendo violência doméstica e pequenos furtos. Felizmente, nós temos a quantidade de roubos. Roubos é o crime envolvendo violência, né? Uma demanda não muito alta, até porque, Marcos, numa situação dessas, o ladrão que comete o roubo com violência, quando ele é preso, o crime termina, certo? A pessoa que vem para cá para aproveitar certas características, comete o crime, ele é pego e o crime para.
Ou, nesse caso dos pequenos furtos, que então, como tem um volume muito grande de pessoas vindo para cá, eles sempre acontecem. Então, esses 3 crimes são os maiores fatores que nós temos. E nesse ano nós tivemos uma infeliz constatação que tivemos muitos homicídios. Inclusive alguns de características bem violentas, como um triplo homicídio que tivemos cerca de 2 meses atrás. Inclusive, semana passada foi preso um dos suspeitos em Mato Grosso do Sul, também foi preso, que também não era, digo assim, não é um problema de Itapema. Gente de fora. É uma briga envolvendo criminosos de outro estado, de uma cidade específica, que alguns vieram se homiziar, se esconder aqui e foram descobertos e vieram aqui e cometeram assassinato. Infelizmente aconteceu na nossa cidade, mas, digamos assim, da característica o menos pior, não são pessoas com problemas em Itapema, são pessoas de fora que vieram aqui e cometeram isso. Eu fiz uma entrevista um tempo atrás com o pessoal da UPA, né, da Unidade Prisional Avançada, e eles me falavam justamente isso, que é o maior volume de pessoas que estão lá internadas, vamos dizer assim, tem a ver com droga. E droga de crimes de pequenos, não crimes grandes, né? Isso eu diria que é o tipo de situação que mais gera trabalho para vocês, né, do que se fosse um crime grande, digamos assim, né? O fator droga é o principal motivador de todos os outros crimes. Pelo tráfico, porque alguém tem que ser o comprador, o usuário. Pelos casos envolvendo violência doméstica, porque de regra o agressor, o homem, ou está sob efeito de drogas ou sob efeito de álcool. E até muitas vezes é uma situação, até de certo ponto engraçada, que pergunta para a mulher vítima, como é o seu marido? Quando ele está são, ele é um ótimo marido. O problema é quando bebe ou quando usa droga. E com que frequência bebe? Todo dia. Todo dia. Todo dia tem problema. Então tem esse fator. E o fator dos furtos também é motivado principalmente para trocar por drogas. Então, o consumo de drogas é o motivador de praticamente mais de 50% da demanda que nós temos. E na nossa unidade prisional, de fato, a capacidade dela está sendo respeitada, que hoje é 134 pessoas lá dentro, todos masculinos. Mas, por exemplo, cerca de 15% da nossa demanda são cumprimentos de mandado de prisão de outros locais. Quando é Santa Catarina, é feita uma transferência rápida à disposição do juiz ou da unidade prisional da onde a pessoa foi ordenada à prisão. Quando é de outros estados, que é bastante demorado. Então, cerca de 15% dos nossos presos são presos de outros estados. Estão aguardando transferência. Aguardando transferência, que é algo que às vezes demora mais de ano para acontecer. Teve uma ação que o governo do estado fez em parceria com o tribunal um tempo atrás, que devolveu um monte para o Rio Grande do Sul, né? Foi. Uma quantidade significativa, se não me engano, 800, 700 de uma vez só. Sim. Isso dá uma desafogada no sistema alivia prisional. Porque, como eu disse, não é um problema de Santa Catarina. A pessoa deve estar presa, submetida à prisão, do juízo que ordenou a prisão. Então é transferido para lá. Como o estado do Paraná, por exemplo, eles não têm um órgão que busque os presos. Quem tem que levar é Santa Catarina. Então, até eles autorizarem lá, a força de segurança daqui se organizar para levar. Então, às vezes, vai fazer uma viagem até o norte do Paraná, já tenta ver mais alguém para não fazer uma única viagem para levar uma única pessoa. Então, essa logística é bastante complicada. E, de certa forma, os outros estados não têm pressa, porque enquanto estão aqui, é o dinheiro de Santa Catarina que está sendo gasto com eles e não o dinheiro de outros estados. Pois é. Agora, o pessoal que vem investir aqui, né, costuma dizer que é bom de investir aqui porque aqui se consegue utilizar itens de luxo na rua, andar com carros de alto luxo. No geral, doutor, a gente pode dizer que a nossa região aqui ainda é segura? Sim, no geral sim. Mas isso não quer dizer que não se tem que tomar algumas precauções. Mais um exemplo, há um tempo atrás nós tínhamos muito roubos e furtos de corrente de ouro no calçadão. Ou às vezes também o celular, a pessoa está andando com o celular na mão, passa alguém correndo e leva o celular. Então isso acontece bastante. Especialmente o furto de corrente de itens de ouro, existem gangues específicas. Então você começa a aprender, isso termina. Muitas vezes envolve menores.
O celular também se mostrou isso depois, né? Apareceu um grupo em Balneário Camboriú específico sobre isso, né? Então envolvem adolescentes, que para permanecerem apreendidos, a lei dificulta um pouco mais para essa situação. Então, na medida que são presos, são apreendidos essas pessoas, tende a diminuir, mas volta. Até porque pelas características nós temos, digamos assim, pega uma pessoa está andando, de regra um idoso está andando na praia com ouro, ele não vai conseguir correr de volta, mas como tem muita pessoa na rua, acaba detendo aquela pessoa. Então, tem essas características. Então, nós temos que ter certas precauções. Não deixar itens valiosos para livre acesso, cuidar o que deixa no carro. Tem que ter essa precaução. Mas, de regra, nós sim somos uma cidade segura. Eu costumo dizer que ainda tem gente aqui na nossa cidade, né, que ainda dorme de porta aberta, que ainda dorme de janela aberta, ou seja, existe uma sensação de segurança um pouco maior. Claro que às vezes acontecem crimes mais violentos, mas essa sensação de segurança, ela está presente, né? E eu te confesso que eu fico muito satisfeito de falar isso aqui para o público em geral, né? De que isso ainda existe, né? Mas à medida que a gente vai indo para a periferia, né? Para as regiões mais afastadas dos centros, fica um pouco mais complicado, né? A sensação de segurança é tão importante quanto a própria segurança em si. Porque traz essa certeza de que, essa sensação de que vai estar tudo bem. E hoje, felizmente, nós contamos com um aparato da Polícia Militar que está melhorando. Foi há cerca de 3 anos do batalhão, da companhia da Polícia Militar, nós tivemos aqui uma elevação para batalhão. Então isso traz mais recursos, mais policiais, mais disponibilidade para a segurança por parte da Polícia Militar. Nós tivemos a criação da Guarda Municipal, hoje com quase 100 agentes, que também, apesar de uma discussão jurídica sobre até onde podem atuar, mas ainda assim uma viatura na rua com giroflex ligado dá mais a sensação de segurança. Aquela pessoa que vê um guarda municipal já tende a tomar mais cautela, se eu queria fazer alguma coisa, ela deixa de fazer. Então traz mais essa sensação de segurança, e o investimento que tem que ser feito ali, tanto no setor de inteligência quanto no setor ostensivo, também é válido para que tanto se inibir a ação do criminoso, quanto para que aquele que comete algo seja efetivamente investigado e responsabilizado depois, para que iniba outros de praticar. Eu não vou fazer um crime lá porque lá a gente fala assim, dá alguma coisa. Uhum. Então é isso que tem que ter. Porque lá pegam a gente, né? Lá pegam a gente e levam a gente para frente. Eu também percebo isso nas notícias policiais que a gente dá aqui. Agora, o tribunal, e especificamente a comarca de Itapema, tem um trabalho social que é realizado com uma questão de recursos. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que isso é feito hoje aqui e em que nível vocês estão do processo dentro do tribunal. Certo. Marcos, tanto numa operação policial que resulta na prisão da pessoa, há valores apreendidos. Então, é preciso identificar esse valor, ele provém da atividade criminosa ou é um ganho lícito da pessoa que estava ali. Então, quando esse valor é identificado que ele é proveniente do crime, a pessoa perde esse valor. Então, num tráfico de drogas em que haja um valor com a pessoa, se é proveniente do tráfico, ele é de uma origem ilícita, então a pessoa perde esse dinheiro. Ou em outros casos em que sempre se diz aquele ditado, né, que é onde mais dói na pessoa, no bolso. Então, especialmente nos casos que não envolvem violência, a lei possibilita a conversão da pena privativa de liberdade, ou seja, a cadeia, por uma prestação, por uma pena restritiva de direitos, que de regra é uma prestação de serviço à comunidade ou uma prestação pecuniária. Também há outras formas de a pessoa que comete um fato criminoso ser punida financeiramente. Nós temos os institutos da transação penal, nos crimes de menor potencial ofensivo. Nós temos a possibilidade do acordo de não persecução penal, que é uma figura um tanto quanto nova no nosso direito, importada dos Estados Unidos, em que a pessoa ela confessa que cometeu aquele crime e, para não ser processada, ela ou paga um serviço comunitário ou paga algum valor. Nós temos a possibilidade também da suspensão condicional do processo, que a pessoa ela é processada, mas assim, não acontece nada, fica 2 anos mostrando que não fez mais nada de errado, esse processo termina, ela também paga um valor.
E também nos casos em que a pessoa é condenada e em vez de ela sofrer uma pena, ficar um regime semiaberto ou aberto, a gente substitui a pena dela por uma multa ou serviço da comunidade. Então, existem essas várias alternativas à prisão que envolvem o pagamento de uma multa, digamos no sentido geral. Então, todos esses valores são arrecadados num fundo, que é chamado Fundo de Transações Penais e Penas Alternativas. Cada comarca tem a sua. O juiz gestor desse valor, que é de regra o juiz da execução penal, e no caso da PEMA cai para a vara criminal também, ele pode optar em fazer a gestão desses valores. Então, ele não abre um edital por ano, convoca as entidades de cunho social para que apresentem projetos sociais, faz uma análise junto com uma comissão do Fórum e o Ministério Público a respeito da regularidade da documentação dessa entidade e do projeto social que ela apresenta e, em sendo aprovado, libera a verba para a execução desse projeto. O juiz pode optar em mandar o dinheiro para o Tribunal de Justiça, que faz a gestão disso a nível estadual. Cito exemplo que em 2019, salvo engano, a aquisição das câmeras corporais pela Polícia Militar, que agora inclusive foi desativado, foi feita todo pelo Tribunal de Justiça com verbas do Fundo de Transação Penal. Então, em Itapema, a opção nossa foi gerir esse dinheiro aqui. Afinal, todo crime é uma ruptura da normalidade da sociedade que tem que ser estabilizada. Então, aproveitando esse recolhimento de valores que na nossa cidade deve gerar entre 600 a 1 milhão de reais por ano, dependendo do volume de demanda que chega até nós. É um recurso significativo. Isso. Então, a gente faz uma distribuição para as entidades. Então, tanto entidades de caráter filantrópico, de prestação de serviços, os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, Polícia Científica, apresentam os projetos e, em sendo aprovados, atendendo aos critérios do tribunal e os critérios específicos da nossa comarca, é disponibilizado. Esse ano nós tivemos um edital apenas. Não, ano passado nós tivemos 2, por exemplo. Esse ano nós tivemos 1, por causa do volume de dinheiro que é arrecadado. Então, 17 entidades foram contempladas com essas verbas. Tiveram cerca de 25 entidades que apresentaram projetos, algumas não foram contempladas, até porque esse ano teve um projeto do tribunal, uma solicitação para que parte dessas verbas fosse destinada ao Rio Grande do Sul por conta das enchentes que aconteceram lá. Então nós reservamos uma parte das nossas verbas para isso. Então aqueles projetos que eram assim menos que atendiam a população final, nós deixamos de lado este ano para contemplar aquelas que atendessem o usuário final e recebessem essas verbas, e como eu mencionei, cerca de 17 entidades receberam. Que tipo de entidades assim foram beneficiadas? Só para dar um geral assim. A Casa Madre Teresa ali do Morretes, que atende crianças no contraturno escolar, o Cantinho da Alegria, que também faz esse serviço, o Instituto Ecoterapia, que é ali agora não fugiu, a região, mas não tem, eu conheço o Ecoterapia. Isso, a questão da ecoterapia, no Alto São Bento. No Alto São Bento. Mais algumas, a PAI, nós não contemplamos nesse primeiro edital desse ano, a entidade que cuida das mulheres que têm câncer, o Outubro Rosa, que faz isso. Agora me fugiu o nome também. Mas essa entidade. Então são essas entidades, o GOR, que trata dos animais em situação de vulnerabilidade. Então várias entidades, tanto de caráter prestação de serviços direto às pessoas, quanto a causa animal, entidades de segurança pública, no caso a Guarda Municipal, foram contempladas com isso. Bacana. E eu fiquei espantado com o volume, né? Um recurso que faz diferença, né? Se chegar numa entidade como a Casa Madre Teresa, por exemplo, que precisa de tudo, né? Desde obra interna até recurso para dar alimentação para as crianças. Sim, né? até porque eles têm uma autogestão, eles não têm contribuição tanto do município quanto do estado. Então é toda a questão voluntária deles para arrecadar verbas. Então nós lá ajudamos com construção de quadra poliesportiva, substituição da fiação elétrica, ar-condicionado. Teve aquela enchente que aconteceu há uns 2, 3 anos que os móveis foram perdidos, nós disponibilizamos verbas para aquisição de novos móveis. Então essas entidades que efetivamente nós conferimos que prestam um serviço relevante para a sociedade são as contempladas com nossas verbas. Legal. Doutor, obrigado por ter vindo aqui hoje.
né? Sei que é complicado aí conseguir espaço em agenda, né? Conciliar as coisas. A gente faz programa de manhã também, a gente usa horário comercial para não ter nenhum tipo de pressão em cima de outras coisas, né? Mas queria te agradecer de coração por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado, e é sempre interessante entender o funcionamento da justiça, até porque, de regra, a questão das notícias policiais, né, é só o fato flagrante é noticiado, mas não se tem o que acontece depois. Então, o caso do homicídio de poucos tempos atrás, isso aí vai gerar um processo bastante grande, uma demanda de serviço bastante alta, mas uma hora vai acontecer um resultado de um julgamento. Então, é entender que tudo isso que acontece, todas, no meu caso, as notícias policiais, elas geram um processo que geram toda uma análise que importa num julgamento. Pode ser pela condenação, pode ser pela absolvição. Ali aplicando os preceitos do Código de Processo Penal, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Mas ele tem um resultado. Então, isso nunca fica só naquela esfera do fato noticiado. Acontece muita coisa depois daquilo para ter uma resposta adequada do que aconteceu. Então, é importante a sociedade entender isso, que por mais que reclamem da demora da justiça, que é uma constatação fática, mas essa litigiosidade das pessoas, a dificuldade que as pessoas têm de não resolver seus próprios problemas é que acaba fazendo com que todos sejam prejudicados por conta disso. Então, aproveitar e fazer um apelo para a população em geral para que repense melhor um pouco seus conceitos e tente resolver seus próprios problemas da maneira mais pacífica possível, porque isso gera um problema geral para todos. Então, é uma solicitação, aproveitando a oportunidade aqui, para dizer isso, para que a gente viva uma sociedade melhor para todo mundo. Bacana. Doutor, obrigado mais uma vez. A gente vai em frente com o nosso Visor Manhã de hoje, vamos para o intervalo comercial, em seguida a gente volta.